Oi, gente. Eu me chamo Luciana. Esse é o primeiro vídeo do meu canal. É um canal que nasceu da minha necessidade de compartilhar de alguma forma, na verdade, de contribuir de alguma forma na vida das pessoas, através dos conhecimentos e das percepções e das interpretações que eu adquiri ao longo do tempo, ao longo dos anos, estudando, percebendo, observando. E através disso, hoje eu tô por conta disso, né? Hoje, gente, primeira vez que eu ligo a câmera e começo a falar, nem no meu perfil do Instagram eu nunca fiz isso, então pode ser que esse meu vídeo não esteja 100%, então. E também, de certa forma, eu estou aprendendo, então vou botar ele bem natural. Por enquanto vai ser 100% natural, sem cortes, sem muito profissionalismo. E assim me sinto até mais confortável também de falar. Então, recapitulando, voltando, o tema do vídeo de hoje que eu escolhi, eu acredito que é um tema que é algo que incomoda muitas pessoas, independente de quem seja, independente da idade, independente da classe social, independente da forma como ela está posicionada na sociedade, que é a questão da falta que existe dentro de nós. É a questão de buscar a felicidade em algum lugar que esteja fora de nós. Aonde está essa felicidade? Que a gente sempre está buscando, a gente, em determinado momento, a gente até consegue alcançar algo que a gente almeja, algo que a gente deseja, e depois de um certo tempo, a gente sente que essa falta retorna, que essa necessidade de preenchimento retorna. Então, o que eu quero trazer no vídeo de hoje é justamente isso. Justamente eu quero trazer uma outra percepção, uma outra forma de olhar, para olharmos juntos, para refletirmos juntos, para que você reflita de uma forma de: será que essa felicidade, será que essa necessidade, será que esse preenchimento que nunca chega, ele de fato está no lado externo, ele está do lado de fora, ele está nas coisas, ele está nas pessoas, até mesmo nas pessoas que a gente ama, né? Eu vou trazer uma reflexão aqui, que eu acho ela muito interessante, que de certa forma acaba sendo universal, e essa reflexão não tem, apesar de ser uma citação da Bíblia, ela não tem absolutamente nenhum teor religioso, que é do livro de Gênesis, né? Acredito que a maioria das pessoas conheçam, né? Que é a história de Adão e Eva, né? A história da queda, né? Da humanidade, quando ocorreu a separação do homem, né? A suposta separação, digamos assim, do homem com Deus, né? E lembrando, antes de eu trazer essa reflexão, eu não acredito de fato nessa separação. Acredito e não acredito. Nessa nossa interação com o mundo, nessa interação com a vida, de fato, essa separação ela parece real. Mas uma camada mais profunda e uma camada mais sutil, isso é praticamente não, é impossível de acontecer. Então, eu interpreto que a nossa separação de Deus, ela não aconteceu de fato. É um equívoco da nossa forma de perceber e interagir com o mundo que faz parecer que estamos realmente separados de Deus e do todo. E lembrando também que Deus, para mim, né, é uma palavra que aponta para algum lugar, né? A gente também tem, nós temos a tendência de, quando citamos a palavra Deus, já ligamos a religião, né? Mas eu acredito que esse lugar que eu estou falando é onde tudo é, né? Que no caso Deus aponta para um lugar, que é o que tudo é, a realidade. Pode ter outros nomes, outros termos, né? Podemos chamar de vida,
podemos chamar de universo, centelha divina, eu superior, enfim. Então, quando eu citar a palavra Deus, na verdade, eu estou falando da realidade, estou falando da vida, né? E o que seria a vida para mim? Novamente, eu trago a questão da religião. Nós não precisamos pensar que Deus está num local no céu, num local distante, um Senhor barbudo, né, que está julgando, dizendo isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode, você vai sofrer, você vai ser feliz, né? Na verdade, Deus é vida, Deus é aqui, Deus é agora. Eu estou aqui me comunicando com vocês, eu acabei de jantar, então, enquanto eu estou falando aqui com vocês, apesar de eu estar me comunicando, o meu corpo está trabalhando sozinho para fazer a digestão. Se eu me ferir aqui, se eu fizer um corte, o meu corpo já vai começar a trabalhar para cicatrização, para criar casca. Em breve, após concluir esse vídeo, eu vou me deitar, eu vou continuar respirando, meu corpo vai continuar funcionando, apesar de eu estar inconsciente, né? Digamos assim. Isso só pode ser a vida, só pode ser Deus, essa inteligência que aflora, né, em nós e a todo momento está tentando aflorar essa inteligência que está tentando aflorar através de nós e acaba que não permitimos por conta de diversos motivos. Resistência, resistência mental, resistência emocional, a não aceitação. Mas vamos retornando, que isso já é um papo para um outro vídeo, eu acabo me deixando levar. Mas retornando à questão que eu citei no início do vídeo, sobre Adão e Eva, sobre essa separação, né, do homem com Deus. Adão e Eva, eles viviam em intimidade com Deus, né? E tem até que é ressaltada, né, a questão de que eles viviam nus, né? Então, a gente entende que a gente só vive nu, a gente só fica nu, né? Na verdade, é uma simbolização, porque nós só ficamos nus na frente daqueles que temos intimidade, né? E Adão e Eva, né, eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E eu interpreto que esse conhecimento nada mais é do que tudo que a gente entende, do que tudo que a gente compreende, de todas as nossas percepções, de todos os nossos achismos, de todas as nossas certezas. Não que isso seja algo ruim, lembrando que isso não é ruim. Mas quando a gente se identifica somente com essa parte, quando a gente só se identifica somente com o nosso conhecimento e tira a noção de ser, a noção de quem nós somos desse conhecimento, dessas nossas certezas, dessa nossa forma de perceber o mundo e perceber o outro, através de julgamentos, através de interpretações e acaba que de limitações, aí sim, isso acaba se tornando um problema. Então, quando Adão e Eva eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles se percebem nus, que até então eles não tinham, digamos, essa consciência, né? Eles não tinham caído em si que eles estavam nus. E Deus procura por eles, e eles se escondem. Então, quando eles caíram em si e que se viram nus, é basicamente a simbologia de quando nasce o ego, que nasce o ser separado. A nossa parte que acreditou se separar de Deus, porque se sentiu culpado por ter comido do fruto proibido, né? Então, Adão e Eva realmente teve uma morte, né? Que foi dito, né, que se eles comessem da árvore, iria ocorrer uma morte. E realmente ocorreu uma morte, mas foi uma morte simbólica, né? Que foi a morte do nosso lado divino. Não foi uma morte física, e sim a nossa parte divina, a nossa conexão com o todo, a nossa conexão com Deus
ela foi, digamos que, perdida. Então, quando o homem se vê separado, né, do todo, ele precisa se preencher de alguma forma, né? O preenchimento, a vida que é dada por Deus, que está sendo dada a todo momento, ela passa de fluir através de nós, digamos assim. Então, nós nos sentimos pequenos, nós nos sentimos incapazes, nós nos sentimos inúteis, nós nos sentimos sem poder, nós pensamos que estamos nesse mundo à deriva da sorte, à deriva do azar, e não permitimos que essa nossa parte divina flua através de nós. Então, quando o homem, quando Adão e Eva, eles excluem essa parte, a parte divina, que é a fonte de toda a vida, e no caso Adão e Eva somos eu e você, a gente acaba, se a gente não tem a nossa parte divina, se a gente não tem a nossa parte de Deus fluindo através de nós, mas lembrando, parêntese, está fluindo e está acontecendo, porém nós não permitimos, então é um equívoco. Estamos totalmente embolados na trama da vida, do ego, do mundo, das questões que a gente não consegue abaixar todas as resistências para a vida fluir através de nós. Mas vamos lá. Então, quando a gente exclui essa nossa parte divina, tudo se torna mais difícil. A mente, a serpente tagarela, né, que no caso, na minha interpretação, a serpente tagarela é a nossa mente, ela está todo momento falando, ela está todo momento querendo organizar, se programar para ter tudo aquilo sob controle. Então, quando estamos identificados com a mente, com a serpente tagarela, e tiramos a nossa parte divina dessa equação, tudo para nós fica mais difícil. E ainda assim, existe aquele vazio, aquela necessidade de preenchimento. E por equívoco da nossa parte, a gente acha que esse preenchimento ele vai vir daqui. Ele vai vir daqui desse mundo que está manifesto, desse mundo manifestado. A gente acha que vai vir das coisas, a gente acha que vai vir das nossas conquistas materiais, dos nossos posicionamentos na sociedade, da nossa profissão, da nossa família, dos nossos amigos, do nosso marido, das nossas esposas, dos nossos filhos, que não são coisas ruins, né? Porém, acreditar que isso que vai trazer a nossa felicidade é um equívoco. A verdadeira felicidade é algo muito mais profundo. A felicidade, ela não vem do mundo. Nós é que trazemos a felicidade para o mundo. É através de nós que a felicidade vem para o mundo. A nossa forma de olhar para o mundo que nos traz felicidade. Então, a felicidade ela nunca vai estar do lado externo, ela nunca vai estar do lado de fora. Isso é impossível. Podemos sim perceber o mundo de uma forma mais harmoniosa, perceber as pessoas de uma forma mais íntegra, com perdão, com amor. Mas isso não tem a ver com elas nem com o mundo. Isso tem a ver com a forma como a gente está olhando, com a forma como a gente está percebendo. Então, quando Então, quando nos percebermos que estamos sendo levados por pensamentos de que somos poucos, de que não temos força, de que nós não vamos conseguir, de que alguns têm sortes e alguns têm azar, novamente, isso é equívoco. A vida, ela continua fluindo. Deus continua mandando tudo aquilo que é necessário, o entusiasmo, a alegria, a bem-aventurança.
Tudo está sendo jorrado agora para mim, para você. Só que nós impedimos disso acontecer. Porque nós temos a crença da separação, da crença de que estamos sozinhos e que Deus está em algum lugar nos observando e nos julgando. Mas a vida está acontecendo. A vida está fluindo aqui para mim agora e para você. Então, então, quando pensarmos que somos sozinhos no mundo, é interessante a gente refletir sobre o quão amorosa é a vida e quão amorosa é Deus, né? Quando eu quero, aí novamente, eu tenho muito cuidado em mencionar esse termo Deus, para a gente não cair naquela ideia que a gente tem sobre Deus, né? Que a gente fala que a gente se relaciona com Deus, mas no fundo acaba que a gente tem uma ideia sobre Deus, né? Então, para mim, Deus é a vida, né? É a vida que está permitindo que eu me comunique, que está fazendo meu corpo funcionar, que está permitindo que você me escute, né? Porque você, só o seu ouvido me escutando, não é nada, mas tem uma consciência aí usufruindo do filtro do ouvido para poder ouvir o que eu estou falando, né? O ouvido por ouvido é só ouvido, mas então essa consciência que tá aí para mim é Deus, né? Mas quando pensarmos que estamos separados da nossa fonte, como um ramo cortado da videira, né? Que é o que nós pensamos, né? O ramo cortado da videira, ele foi cortado e ele não recebe mais a seiva, a fonte da vida que flui, né? Através do caule. Então, eu gosto muito de. Eu tenho uma filha de. Eu tenho uma filha de 12 anos. E, e eu sou toda imperfeita, né? Cheia de defeitos, cheia de limitações. E ainda assim, quando eu olho para minha filha, independente do que ela faça, né? Ela tá entrando na pré-adolescência, então ela tá extremamente com a grande probabilidade de cometer erros, de passar por desafios. E eu vejo que, independente do que aconteça, independente das escolhas dela, né, algumas, né, que podem gerar estresse pra gente, eu vejo que o meu amor por ela continua fluindo. E não, apesar de eu não sei se o termo é chatear, porque eu acho que chatear, eu acho que é muito limitado, mas apesar de eu me frustrar em ela ter determinadas atitudes, o meu amor por ela continua o mesmo. A minha necessidade, o meu amor para que ela encontre o caminho dela, encontre o caminho do coração dela, encontre o caminho íntegro dela, continua. Se eu, toda com defeitos, toda cheia de limitações, consigo perceber minha filha dessa forma, como que o Criador vai me perceber, vai te perceber de forma diferente? Então a gente tem que começar a tirar, é que nem uma cebolinha, né? A gente vai tirando as camadas. A gente tem que tirar essas camadas de achar que estamos sendo julgados a todo momento por Deus e Deus está nos castigando e a vida é horrível e algumas pessoas têm sortes, outras não têm sorte. E tentar começar a. Eu posso até fazer uma sugestão. Quem sabe começar a olhar para a mente, para sua mente. Ver o que a sua mente fala, porque se a gente parar para refletir legal, a gente vê que a nossa mente é serpente tagarela a todo momento. Todo momento quer controlar, quer rotular, quer julgar, ela não para. Você pode estar deitada na cama, tudo bem, tudo ótimo, mas a mente começa a falar, a questionar de problemas, a lembrar de conversas, a lembrar de questões.
o seu corpo vai ficando nervoso, o seu corpo vai ficando ansioso, vai ficando angustiado e parece que você está numa guerra, sendo que você está deitada para dormir na sua cama. Então, olha esse poder que ela tem. Então, a minha sugestão eu quero trazer outros vídeos com esse tema, eu quero estruturar de uma forma melhor. Como eu falei para vocês, eu sou 100% leiga em vídeos, em edições. Na minha vida, eu nunca peguei, comecei a gravar, nunca. A primeira vez que eu faço isso, até mesmo de forma informal, nunca fiz. Então, eu quero estruturar. É um tema que eu gosto bastante. É um tema que eu quero mostrar para as pessoas, ajudar as pessoas a verem. Gente, é muito bom realmente a gente ter grana, termos coisas, termos oportunidades, não só para nós, mas para as pessoas que a gente ama, para nossa família, para o nosso pai, para nossa mãe, para o nosso marido, para nossa filha. É muito incrível. É muito incrível. Só que não é por esse caminho que a gente vai ter a felicidade, que a gente vai ter a paz que excede o entendimento, a paz que excede o entendimento. Então a gente consegue ver que tem muitas pessoas que têm tudo isso que a gente acredita que a gente precisa para ser feliz e ainda assim não são felizes, né? Ainda assim se tornam pessoas frustradas, deprimidas. Então, e paradoxalmente, quando a gente encontra essa felicidade que é nossa real natureza, que vem da gente para o mundo, paradoxalmente, as coisas ao nosso redor começam a se reorganizar. Então, o externo, ele é o reflexo do nosso interno. Então, pessoal, é isso. Espero que eu consiga deixar essa reflexão, né? Essa reflexão, se você quiser compartilhar comigo nos comentários, eu vou ficar muito feliz. Mas essa reflexão é importante para você. Você colocar a mão na consciência, refletir se realmente, de fato, se essa felicidade que a gente tanto busca e que está sempre inalcançável, que está sempre no futuro, se ela realmente está aqui fora ou se ela não está aqui dentro da nossa mente. Será que o silenciamento e um distanciamento daquilo que a gente pensa, deixar um pouco de se identificar com a serpente tagarela, será que isso não vai contribuir para a nossa vida? Será que a nossa qualidade de vida não vai melhorar? Será que o nosso entusiasmo, a vida, né? Jesus também disse, né, que eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Quando ele quis dizer isso, ele quis dizer essa vivacidade, né, que já está aqui disponível, só que nós não permitimos que ela flua, né? A gente, que nem a água que jorra da torneira, a gente coloca um tampão, ela tá ali, tá querendo fluir, mas o tampão tá ali. Esse tampão são as nossas resistências, é a nossa mente, são as nossas crenças, as mágoas, os nossos achismos, as nossas verdades, que a gente impede que a vida flua e aconteça, tá? Então, acredito que não ficou um vídeo hiper mega profissional, né? Tenho muita coisa para ajustar, mas eu tô feliz, né, de tomei coragem, tô compartilhando, espero futuramente trazer os temas, né, mais bem elaborados. E então, se você tiver alguma sugestão sobre algo que te incomoda, autoconhecimento, sobre a forma como a gente percebe o mundo, sobre como a gente percebe a nossa realidade, sobre como a gente cria a nossa realidade, como que é importante a interação da gente com a gente mesmo, como que essa interação, esse autoconhecimento conosco é importante na nossa interação com as pessoas. Se você tiver alguma dúvida desse tipo, eu vou ficar muito feliz
de poder contribuir, poder te ajudar de alguma forma com o que eu conheço, com o que eu compreendo. Então, se quiser, comenta, faz um comentário, me diz o que você achou do vídeo, alguma sugestão. E é isso, gente. Vocês vão me ajudar bastante se vocês se inscreverem no canal e dar um like, que também vai estar ajudando a outras pessoas, né, para o conhecimento, né, chegar a outras pessoas e, de certa forma, acender uma luz, né, na mente das pessoas, não com o meu conhecimento, né, eu não vou estar despejando o meu conhecimento, né, nas pessoas, né, apenas estarei acendendo uma luz que já está dentro de você, dentro de mim, e a minha mensagem só vai despertar e acender. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Beijo.